Olá! Seja bem-vindo ao meu canal de quiz. Hoje vamos tentar acertar todas as 15 questões sobre literatura brasileira. Será que você consegue acertar todas? Espero que sim. Mas antes inscreva-se no canal e deixe seu like. Pergunta número 1. Quem é o autor de Dom Casmurro, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira ou Clarice Lispector? Resposta correta: Machado de Assis. Dom Casmurro é considerado uma das grandes obras da literatura brasileira, destacando-se pela maestria de Machado de Assis ao explorar a psicologia de seus personagens e pela forma sutil como critica a sociedade e as instituições da época. Pergunta número 2. Qual é o movimento literário de memórias póstumas de Brás Cubas? Romantismo, parnasianismo, realismo ou modernismo? Resposta correta: realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra realista e caracterizada por uma abordagem objetiva e crítica da sociedade da época. Pergunta número 3. Quem é a autora de Quarto de Despejo? Adélia Prado, Raquel de Queiroz, Carolina Maria de Jesus ou Cecília Meirelles? Resposta correta: Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo é um livro autobiográfico escrito por Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira que aborda a vida nas favelas de São Paulo. Pergunta número 4. Qual é a obra mais conhecida de Guimarães Rosa? Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas ou Primeiras Histórias? Resposta correta: Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira e explora a linguagem regionalista e mítica. Pergunta número 5. Quem escreveu Capitães da Areia? Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos ou Monteiro Lobato? Resposta correta: Jorge Amado. Capitães da Areia é uma obra que retrata a vida de um grupo de meninos de rua em Salvador, abordando temas sociais e humanos de forma envolvente. Pergunta número 6. Quem é considerado o autor do romance O Coronel e o Lobisomem? José de Alencar, Gregório de Matos, José Cândido de Carvalho ou Monteiro Lobato? Resposta correta: José Cândido de Carvalho. A obra mescla elementos do romance regionalista brasileiro da década de 1930 e o realismo mágico das obras de Gabriel Garcia Marques e Carlos Fuentes. Pergunta número 7. Qual obra é considerada como a Bíblia do romantismo brasileiro? Iracema, Senhora, Dom Casmurro, O Guarani? Resposta correta: Iracema. Iracema é frequentemente chamada de Bíblia do romantismo brasileiro devido à sua representação da natureza exuberante e à idealização do indígena. Pergunta número 8. Quem é a autora de O 15? Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Telles ou Cecília Meirelles? Resposta correta: Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e O 15 é um romance importante que aborda a seca no Nordeste brasileiro. Pergunta número 9. Qual é o movimento literário de Macunaíma? Modernismo, parnasianismo, simbolismo ou realismo? Resposta correta: modernismo. Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, é uma obra-chave do modernismo brasileiro e conhecida por sua linguagem inovadora e abordagem folclórica. Pergunta número 10. Quem escreveu Vidas Secas? Graciliano Ramos, Euclides da Cunha, Lima Barreto ou Monteiro Lobato? Resposta correta: Graciliano Ramos. Vidas Secas é uma obra-prima que retrata a vida difícil de uma família de retirantes no sertão nordestino, explorando temas sociais e humanos. Pergunta número 11.
Qual movimento literário é associado a obras como Iracema e O Guarani de José de Alencar, romantismo, realismo, modernismo ou parnasianismo? Resposta correta: romantismo. Iracema e O Guarani são obras do romantismo brasileiro, caracterizadas pelo nacionalismo, sentimentalismo e idealização da natureza. Pergunta número 12. Quem escreveu Fogo Morto? José Cândido de Carvalho, Euclides da Cunha, João Guimarães Rosa ou José Lins do Rego? Resposta correta: José Lins do Rego. Fogo Morto é considerada a obra-prima do autor. O livro mostra com linguagem forte e poética a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. Pergunta número 13. Qual é a obra mais conhecida de Clarice Lispector? Laços de Família, A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem, Água Viva? Resposta correta: A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é uma obra marcante, pois apresenta uma narrativa introspectiva e reflexiva sobre a vida e a condição humana. Pergunta número 14. Qual romance de Machado de Assis é iniciado com a dedicatória: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas? Ressurreição, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Resposta correta: Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é narrada em primeira pessoa, cujo narrador é o próprio Brás Cubas, que se intitula Um Defunto Autor. É uma obra satírica e uma crítica mordaz à sociedade brasileira do século XIX. Pergunta número 15. Quem escreveu O Cortiço? Lima Barreto, Aloísio Azevedo, Machado de Assis, Graciliano Ramos. Resposta correta: Aloísio Azevedo. O Cortiço é uma obra naturalista que retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro, explorando as influências do meio ambiente nas vidas dos personagens. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários se você acertou todas.